qual é a oportunidade que talvez as pessoas não estão enxergando, que provavelmente elas não estão enxergando, de ter um acompanhamento psicológico com um profissional? Certo. Bom, a grande vantagem, né, principalmente para quem já passou, né, pelo acompanhamento psicológico, é a oportunidade que a gente tem de descobrir e de criar uma maturidade emocional muito grande através do acompanhamento psicológico, né? Tem muitas questões emocionais que a gente não tem resposta, né? A gente simplesmente sente, mas a gente não tem a resposta, não tem o como, né, vou superar isso ou como vou fazer. Embora o psicólogo ele não dá conselhos, né, que é um dos grandes mitos aí da psicologia, né, que as pessoas acham, é que um psicólogo ele vai dar conselho, ele vai te orientar a fazer algo. E não, né, na verdade, não é o nosso papel esse. Nosso papel é te guiar para que você encontre a resposta sobre aquilo que você está buscando. Então, é fazer perguntas assertivas, fazer perguntas que façam sentido para te fazer refletir naquilo que você tem como necessidade. Então, a grande vantagem do acompanhamento psicológico é que muitas vezes a gente não sabe quais são as perguntas certas para fazer para nós mesmos, né? A gente sempre pergunta o porquê, mas talvez nós precisamos perguntar o como, né? O porquê disso, mas o como chegou a isso, a nossa mente ela não funciona. E por nós estarmos dentro do conflito, né? A gente, quanto sujeito, estamos dentro do conflito, alguém precisa estar fora dele para nos puxar para fora dele, para enxergar a realidade do lado de fora. Então é como se a gente estivesse muito inserido no problema, muito inserido naquele conflito, né, emocional, naquele desequilíbrio às vezes emocional, e aí precisa alguém de fora te puxar para que você consiga olhar a realidade de fora. Fala, peraí, vamos ver da realidade de fora. Né? O que faz sentido, o que não faz sentido, da onde que veio isso, da onde que veio esse comportamento, da onde que surgiu isso aqui. Então, o acompanhamento psicológico, ele nos traz essa maturidade, ele nos traz esse equilíbrio, né, emocional. Então, ele traz o equilíbrio para que a gente consiga trazer para a razão aquilo que é da razão e para a emoção aquilo que é da emoção. Show, perfeito. Então, o acompanhamento psicológico, a maior vantagem que você diz é o equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional, isso mesmo. Certo. Tem um termo que eu uso nas minhas mentorias e faz muito sentido para o acompanhamento psicológico. Para quem não sabe, eu fiz já 5 anos de terapia, 5 anos tendo acompanhamento psicológico, eu sei da Não foi importância. comigo, né? Não foi Não com a foi Mayara, comigo. tá? Foi com outro psicólogo, que inclusive é o nosso psicólogo, né? Dos dois. Foi indicação minha, mas não E, foi, não foi e, comigo. e uma coisa que eu falo nas minhas mentorias, às vezes, porque eu faço minha mentoria muito focada em pergunta também, a gente não consegue enxergar a própria bunda, né? E por que isso é importante? Porque às vezes sua bunda tá suja lá, tem uma coisa na calça e você não enxerga. Se alguém não chegar para você e falar assim, tem alguma coisa suja aí na sua calça, você nunca vai saber e para sempre estará passando vergonha. E isso é o que acontece com muitas pessoas, né? Elas não sabem que elas têm vícios emocionais, não sabem que tem repetições de comportamento que faz com que elas estejam no mesmo lugar que estão e não progridem. Elas não sabem o motivo de muitas coisas. E se ela desse abertura para alguém, um profissional, poder fazer uma pergunta poderosa e fazer com que ela pense de uma nova forma, ela sairia dessa situação de uma maneira muito rápida. Mas ela prefere continuar da maneira que está. Exatamente. Mas legal. Para ficar bem claro para o pessoal o que seria essa vantagem, o que é de verdade um acompanhamento psicológico? O que é? Tá. O acompanhamento psicológico, ele é a terapia em si, né? A psicoterapia, que é aquilo que você tem dentro de uma escuta ativa. O que é uma escuta ativa? Tá? A atuação do psicólogo, ele, além de te ouvir, né, ele tem uma escuta ativa no sentido de analisar o que está sendo dito para te conduzir à resposta daquilo que você está buscando. Tá? Então, a grande diferença de um acompanhamento psicológico é a questão da escuta ativa, tá? Então, a escuta ativa é diferente. Você conversar com uma pessoa e aquela pessoa te ouvir,
né? Então, a gente conversa, a pessoa te escuta. A diferença do acompanhamento psicológico, ela tem uma escuta ativa, é uma escuta que tem ação. Então, além de você ouvir, essa escuta ela faz o efeito também em quem está falando. Então, o que acontece muito no consultório, tá? O que acontece muito na sessão? Quando o paciente ele traz, quando ele verbaliza muitas coisas, quando ele se escuta falando, já faz um efeito muito grande. Sabe? É trazer a consciência aquilo. Então, assim, eu estou falando, eu estou me escutando. Então, acaba sendo uma escuta ativa. Porque, além de eu falar, eu me escuto e aquilo começa a fazer sentido para mim. Né? E aí a gente vai... eu costumo falar para os meus pacientes, meus clientes, que eu sou uma costureira. Eu só vou costurando aquilo que ele vai me trazendo de conteúdo. Então, o que ele me traz, eu devolvo, né, para ele, para que ele vá construindo aquilo que ele precisa construir. Então, a grande diferença do acompanhamento psicológico é esse. É você ter uma escuta ativa para trazer esse equilíbrio emocional, tá? Show, perfeito. Isso da escuta ativa fez muito sentido. E então, o que não é um acompanhamento psicológico? Para ficar claro para o pessoal. Aconselhamento não é acompanhamento psicológico, tá? Então, o psicólogo, ele jamais dá conselho, o terapeuta, ele não vai te aconselhar, tá? Às vezes o grande conflito é a expectativa que as pessoas têm, às vezes, de eu vou lá fazer um acompanhamento psicológico porque eu preciso ouvir um conselho. Então, eu já te digo que você não vai ouvir conselho, você vai ouvir perguntas certas, né, para as respostas daquilo que você está buscando. Né? Você vai construir isso. Então, não é um aconselhamento, né? A gente não traz conselhos, tá? Até porque, eu costumo falar, a verdade para uns é uma coisa e a verdade para outros é outra. Então, buscar a felicidade, o que é felicidade? Né? Para umas pessoas é uma coisa, para outras pessoas nem tanto, né? Então, vai muito do sujeito, vai muito da pessoa, tá? Então, assim, aconselhamento não se dá, tá? Não é aconselhamento. Não espere de uma sessão um aconselhamento, porque isso não vai acontecer, tá? Isso é uma construção. Então, assim, é uma construção de diversos conceitos, diversas situações que o paciente traz na consulta, tá? Tem algumas perguntas aqui, né, amor? Eu ia pedir, Cléris, manda essas 2 perguntas que você fez aqui na caixinha de perguntas, porque são perguntas extremamente importantes que você fez. E a gente responde ela mais direcionado no final, tá bom? Então, a psicoterapia, o acompanhamento psicológico não é um aconselhamento. Eu acho que um ponto legal falar também é que não é uma conversa com a sua melhor amiga, né? Justamente. As pessoas acham que, não, eu não preciso do psicólogo porque eu tenho uma amiga aqui que ela me ouve, sabe tudo que eu vivo. Da mesma forma, não é um acompanhamento psicológico, tá? Uma coisa que eu gosto de falar bastante sobre a importância do acompanhamento psicológico, que eu vou fazer essa pergunta lá, não vou falar o ponto-chave, mas eu acho que a importância é ter alguém neutro também. Né? As pessoas acham que ela conversar com um amigo, conversar com tal pessoa, conversar com outra, todas as pessoas que estão no seu convívio, as respostas delas são tendenciosas, mesmo que elas não queiram. Mas é tendencioso. Se você vai chegar para o seu marido e falar, por exemplo, você vai chegar para o seu marido e falar, não, eu tô bem, ele não vai falar assim, não, tá zoado. Por quê? Porque isso vai trazer algo ruim para ele, né? Porque você vai ficar com raiva dele. Então, existe uma tendência nas respostas, entende? E elas são pequeninas, mas fazem uma total mudança. Então, por isso que, para mim, Abner, eu amadureci. Eu falo que eu casei um menino. Né? Eu casei um menino. Porque tive uma mãe super protetora. Minha mãe é maravilhosa, mas foi super protetora. E nisso impede o amadurecimento. Eu amadureci muito em terapias. Em perguntas bem direcionadas, que me faziam refletir, pensar e falar, nossa, realmente, eu estou agindo como um menino, como uma criança, como um imaturo. Então, só que ele não falava para mim, você é um imaturo. Ele me fazia pensar e eu chegava à própria conclusão de que eu era imaturo, que aí está o grande poder. Mas ok, também não é uma conversa com o melhor amigo. Uma outra pergunta eu sei que você tem a mentoria Família LC8, que é a mentoria Família Livres de Conflitos Emocionais em 8 semanas, certo? O que seria a diferença de
uma psicoterapia e uma mentoria? Tá. A mentoria, ela traz um foco mais específico em um assunto. Então, você traz a experiência de um assunto específico e você trabalha esse foco específico. Então, no caso da mentoria para a família, é o foco especializado em conflitos familiares, em relações, questões familiares. Então, inteligência emocional dentro da família, tudo que é voltado para o ambiente familiar. Então, se a pessoa identifica que naquele momento ela precisa de um acompanhamento, né, com uma mentoria mais a fundo para o tema família, então esse é o foco da mentoria, tá? É temas abordados especificamente para a família. Então, tudo que envolve família, né, específico dentro daquela dor, dentro daquilo que é necessário para as pessoas, é o trabalho da mentoria LC8, tá? A psicoterapia, ela já te abre um leque específico indivíduo. Então, a pessoa procura a psicoterapia, ela pode ter um motivo, eu costumo brincar até com meus clientes que eu falo assim, olha, você pode até ter vindo por este motivo fazer a psicoterapia, mas talvez você saia daqui entendendo que era um outro totalmente diferente. Né? Então, porque te abre muito, né, o leque. Então, não é focado para quem tem problemas, não. É para aquele que procura uma psicoterapia dentro de algum conflito, dentro de alguma necessidade, que aí busca terapia, né? E aí é a psicoterapia. Então, a diferença de um e de outro. Um é específico para um tema, uma mentoria com uma experiência maior, né? A mentoria é sempre aquele que tem uma experiência maior de um assunto e aí dá, né, e faz o processo da mentoria. Então, na relação família, mentoria para a família, é pelas experiências que eu tenho já com famílias, né, as experiências que eu tenho já de palestras e cursos voltados para famílias, o resultado que isso traz, né, no ambiente familiar, nas relações familiares, né, e para as pessoas que estão, né, participando. E a psicoterapia, ela é muito mais aberta, né? Você abre muito mais o leque aí para os problemas, para as situações, enfim, os conflitos que vêm. Então, essa que é a grande diferença. Show, perfeito. Agora, quais são as vantagens? Eu vou fazer essa pergunta porque eu sei porque eu faço sessões individuais, mas não sou psicólogo, tá, gente? As sessões na minha linha é de mentor e coaching. E faço também mentorias em grupo. E eu sei que existem vantagens em grupo e existem vantagens individuais. Qual é a grande vantagem da psicoterapia em comparação com a mentoria? Tá. A grande vantagem da psicoterapia é a questão do particular, né? A pessoa ela tem mais abertura para ela falar da questão daquilo que ela tem, somente ela e indivíduo, né? Aquilo que ela tem como conflito ou que ela imagina que seja, né? Como eu falei, a pessoa imagina que seja uma coisa, mas muitas vezes é outra situação totalmente diferente. Então a gente constrói junto, né? O individual, né? A construção do individual. Então é a busca para o processo individual, né? Então a gente costura ali. Eu e o paciente costuramos juntos, né? Muito mais o paciente do que eu, né? Eu só sou uma ferramenta que estou ali com essa escutativa para poder construir, tá? A mentoria, a grande vantagem também do benefício da mentoria é você aprender com as experiências de outros. Então, muitas vezes, numa sessão individual, para a pessoa entender e gerar aquele desbloqueio, gerar aquela transformação em relação ao que ele pensa, aos conflitos que ele tem, às vezes demora um processo um pouco maior, né? Porque até ele construindo, ele entendendo. E às vezes no grupo, a vantagem é que pessoas vão desbloqueando, pessoas vão tendo esses insights, essas transformações, e a gente aprende com a experiência do outro. Então você acaba aqui tendo um choque de experiências. Então, no grupo, né, você acaba se identificando com o outro, pensando, nossa, não imaginava que eu também tinha isso. Né? Nossa, você acaba criando esse vínculo, né? E aí a parte da semelhança, né? Daquilo que você vai se identificando e gerando essa transformação. E para alguns, né? Traz essa vantagem da experiência e muitos, às vezes, saem da mentoria em grupo e parte para o individual. Porque aí percebe que no grupo surgiram outras questões, né? Principalmente quando fala em família, voltado para a família. Então, percebe que tem conflitos relacionados e aí começa a descobrir que tem outras raízes, outras situações que influenciam em outras áreas da vida e acaba indo para o particular para poder aprofundar ainda mais esses temas, né? Então,
assim, eu costumo falar que é vantagem os dois, né? É tanto a terapia em grupo quanto a terapia individual, tá? Porque ambos te traz uma construção muito grande, né? Ambos te traz essa construção aí dentro daquilo que a pessoa está buscando. Show, show. Isso realmente é verdade. Eu faço mentorias em grupo, né, na área de desbloqueio de religiosidade para que a pessoa acesse Deus, e muitas pessoas também vêm buscar no individual por causa disso, porque alguns conflitos são particulares onde a pessoa precisa tratar. E eu já cheguei ontem mesmo, passei uma situação onde eu desbloqueei a pessoa em uma sessão particular. Uma sessão. Só que não dava para ela abrir aquela situação na mentoria em grupo, por isso ela buscou a sessão individual. Isso é muito Exato. importante. Uma questão agora, para o pessoal entender, eu sei que para quem nunca participou de sessões de terapia ou de qualquer coisa onde envolve perguntas que fazem refletir sobre seus próprios conflitos emocionais, dá alguns exemplos de coisas que você já tratou, por exemplo, até no Reset, você fez ali uns desbloqueios na hora, ao vivo, que as pessoas às vezes não percebem que isso é um conflito emocional que foi gerado na infância para o relacionamento dela com os pais e está atrapalhando hoje. E como uma conversa pode resolver essa situação. O que seria um Perfeito. exemplo importante para você trazer? Bom, acho que tem muitas perguntas que geralmente faço, né? Eu vou pegar um exemplo aí de um paciente, né? Uma cliente que eu atendi, que a questão dela era muito a questão do choro. Ela tinha muito choro compulsivo, assim. O choro vinha e ela não conseguia controlar esse choro. Então, acontecia uma situação no ônibus, ela chorava. Aconteceu uma situação no trabalho, ela chorava. Acontecia uma situação em qualquer outro ambiente, ela não conseguia ter controle do choro. Para ela era muito, era algo compulsivo, tá? E ela não conseguia entender de onde que era isso. Então, com as perguntas, né, eu fui questionando, fui perguntando, fui entendendo, fazendo com que ela construísse essa visão do que estava trazendo aquele choro. Então, o que aconteceu? Na primeira sessão, quando a gente conversou, eu pedi para ela me dar exemplos de situações que ela chorava muito. Então, olha, ela tinha sido assaltada, enfim, teve uma situação específica que trouxe um choque muito grande, né, para ela. Eu falei, tá, e os momentos que você chora, qual é a situação? Vamos entender a situação. Então, ela trazia o exemplo da situação. Eu falei, e aí a pergunta era, faz sentido você chorar? E aí ela parou para pensar, sabe? Deixa eu ver se faz sentido. Não, não faz sentido. Por que você chora? Não sei por que eu choro. E aí na hora ela despertou, pera, não faz sentido eu chorar, por que eu choro? Quando ela sentia, depois eu falei para ela, você vai praticar na semana, todas as vezes que vir o choro, você vai entender e vai se perguntar se faz sentido você chorar naquele momento. E aí todas as vezes na semana, na primeira semana, logo depois da sessão, ela começou a se perguntar, tá, eu tô chorando, faz sentido? Não. Então ela conseguia controlar. Faz sentido? Não. Ela conseguia controlar. Chegou um momento que, na atuação dela, na profissão, ela tem um cargo relevante, um cargo de gestão. Então ela tinha que sair, quando ela fazia alguma chamada de atenção, feedback, alguma coisa, ou um desligamento, alguma coisa, ela tinha que sair para chorar, porque ela tinha a necessidade do choro. Quando ela começou a perguntar, faz sentido eu chorar? Ela começou a entender que não fazia, porque ela fazia papel, a função dela era fazer um desligamento ou uma admissão. Então, para ela falava assim, não faz sentido o meu choro, não faz sentido eu chorar nesse momento. Para ela, essa pergunta fez sentido. Então, para ela, isso gerou um desbloqueio no choro. E aí ela começou a perceber que o problema dela não era chorar, o problema dela era se preocupar demais com o que os outros pensavam. Então, não era o choro. O fator não era chorar. Chorar era um sintoma, era só uma consequência, né? O problema maior era o que as pessoas estão pensando de mim. O que as pessoas estão achando do que eu estou fazendo. O que essa pessoa que eu demiti agora está pensando em mim? Será que eu sou boa? Será que eu sou ruim? Então, ela começou a desconstruir esse sentido que ela tinha da necessidade do outro. Então, peraí, a minha função agora é gestora, então não faz sentido eu me preocupar. E aos poucos ela foi construindo isso, né? E aos poucos foi construindo. E tem outros exemplos também. Tem o exemplo lá no Reset que a gente teve de várias situações que aconteceram, né? Uma específica era quando deu o exemplo do divórcio, né? Da separação de pais, né? Dos pais, né?
Então, essa questão, a pessoa, né, ela se sentia muito culpada da separação dos pais. E, ao mesmo tempo, tinha muita raiva, né, dos pais. Então, a culpa gerou uma raiva. Então, a pergunta foi a mesma. O porquê você sente? O que faz sentido? Quando a pergunta veio do que faz sentido e ele começou a verbalizar o que era que ele pensava, e ele começou ele mesmo responder. Então, eu não trouxe a resposta. Eu só trouxe a pergunta, né, para essa pessoa. Tem outros exemplos também. Não sei se tem algum exemplo que você lembre do reset, amor. Eu vou já falar um exemplo do reset, mas essas duas perguntas que surgiram agora são importantes dentro do ponto que estamos tratando, que é como saber se faz sentido. Então, beleza, você fez com a menina, na dinâmica com ela, faz sentido o choro? Ela conseguiu resolver. Mas qual a importância dessa pergunta? Faz sentido? E como saber? Gerou uma dúvida na Clarice. Tá. Depende muito da situação, tá? Então, tem situações que, por exemplo, depende no caso, nessa situação específica, o que é que aconteceu, tá? Você sente, por exemplo, vou pegar esse exemplo da pessoa, do filho que se sentia culpado pelo relacionamento, pela separação dos pais, tá? Quando eu perguntei para essa pessoa, eu perguntei para ele assim, olha, os seus pais se separaram, tá? Vamos pensar agora no relacionamento do seu pai e da sua mãe, tá? Eles tiveram um compromisso de aliança para eles se unirem, casar, eles firmaram esse compromisso, ok? Você veio depois do compromisso, certo? Faz sentido? Faz sentido. Veio depois. Eles decidiram que essa aliança não dá certo, não queriam mais essa aliança. Então, para eles também não fez mais sentido essa aliança, né? E aí veio a questão do divórcio, da separação. Ok. Agora me responde, qual é a tua responsabilidade de filho nessa aliança entre o seu pai e a sua mãe que faça sentido você se sentir culpado pela separação dos dois? Então, nesse momento, o que a pessoa fez? Parou, trouxe um pouco para a razão, tá? Saiu um pouco da emoção, porque a emoção ela te gera uma questão de você conseguir misturar e você não conseguir identificar o que é, né? Então ele trouxe para a razão e falou, peraí, realmente, não faz sentido, né? Então não faz sentido eu sentir culpa. Então, nesse momento, esse insight que ele teve, essa percepção que ele teve, para ele fez total sentido e total clareza. Então, o que ele aconteceu? Parece que abriu um clarão, assim, né, para a pessoa. Né? E aí ele falou assim, bom, realmente, não faz sentido. Eu não preciso me sentir culpado pela separação dos meus pais. Né? Entendi. Não, isso é muito importante, porque as pessoas elas se culpam de diversas situações que não tem nada a ver com elas, né? E Exato. essa culpa está interna. Uma das situações que eu trabalhei dentro das minhas sessões também foi essa questão de culpa. É muito forte essa questão de culpa. Um exemplo que eu gostaria que você... não, tem uma outra Show. pergunta aqui. Tem uma outra pergunta você ali. já tratou alguém que ri em momentos sérios ou inoportunos? Mas aí a questão da compulsividade. Não peguei em nenhum caso que tenha essa compulsão por risos, né? Pelo riso. Mas eu já peguei em processo de mentoria, tá? Não individual, mas na mentoria em grupo, né? A pessoa falar que ela não conseguia, por exemplo, se controlar em momentos muito sérios. Ele levava muito o descontrole, né? Ria demais, né? E aí ele percebeu da mesma forma, tá? Quando que vem esse sorriso? Quando que vem esse riso descontrolado? Em que momentos, geralmente? Quando você se pega... algumas pessoas se pegam muito no momento de pressão, tá? No momento da pressão, quando vê que o conflito ele vai ativar muito forte a emoção da tristeza, por exemplo, porque eu já presenciei em velório pessoas terem ataque de riso. E às vezes era familiar, né? Era da família, né? E ter ataque de riso. Mas aquele riso não era um riso de tô feliz. Não, era um riso na questão do sentido da fuga. Então eu não quero sentir a tristeza profunda, eu parto para o extremo do riso, né? Eu parto para o excesso e aí não ter o controle, tá?
Então, muitas vezes é essa questão da fuga da real emoção que ele precisa sentir. Que aí é a questão da inteligência emocional. Quando você entende que faz sentido você sentir todas as emoções e o porquê você sente todas elas, você acaba tendo um controle um pouco maior, né? Principalmente nesses momentos, né, que acontece isso, para você conseguir controlar e dominar. Então, assim, no momento que não é desconfortável, você tá rindo, né, demais, e isso acaba te atrapalhando e identificando. Então, isso é importante identificar em que momento né, e se faz sentido essa questão da fuga da real emoção que é para aquele momento, né? Eu fujo. E é automático, gente. Não é porque a pessoa quer, ela é muito automática. Por isso que eu falo muito da questão das crenças centrais, que se for entrar no tipo de abordagem que eu utilizo dentro do consultório, né? Que é a terapia cognitiva comportamental, que fala muito sobre as crenças, né? Crenças centrais, crenças intermediárias. A gente tem a etapa do pensamento automático, que é aquilo que a gente não quer pensar, mas a gente pensa. E aí esse pensamento automático, ele gera um comportamento automático também. Então, eu reajo de uma forma que eu não queria. Mas por quê? Porque está enraizado na minha estrutura cognitiva, no meu pensamento, naquilo que eu penso, na minha estrutura, raízes, né, sementes nas minhas raízes, que me faz me comportar dessa forma. Então, por isso que eu ajo automático. Então, eu choro compulsivamente, por quê? Porque é automático. Lá na minha raiz foi estruturado algo na minha crença que me fizesse me comportar dessa forma, automaticamente chorar. Que foi o caso dessa paciente que eu trouxe como exemplo, né? Show. Não sei se ficou claro, se para quem perguntou aí. Manda aí, pessoal, se ficou claro, dá um toque aí se ficou claro. Eu vou fazer uma outra pergunta que é: o que pode acontecer, na verdade, qual perigo uma pessoa está correndo por ela não ter um acompanhamento psicológico? Um perigo que ela nem está percebendo. Primeiro, ela perder demais o controle das emoções, tá? Quando a pessoa ela não tem um acompanhamento... E assim, a grande questão é que às vezes a pessoa quer esperar o extremo para ela buscar uma ajuda psicológica, uma ajuda ou um acompanhamento psicológico, né? E nem sempre você percebe que você não está bem. Não é todo dia que a gente percebe que não está bem. Então, vou pegar um exemplo, tá? Se a gente foi desenvolvido na nossa estrutura familiar, desde pequeno, né, com essa super proteção do pai, com essa super proteção da mãe, vou pegar esse exemplo que a gente estava comentando antes, né, e aí eu vou crescendo com essa super proteção. Lá na frente eu me torno um adulto que eu tenho muita dificuldade de tomar decisão, de me posicionar, de ter postura. Então, eu não percebo que eu tenho esse comportamento durante a minha vida, mas lá na frente eu preciso tomar uma decisão que vai ser crucial para a minha vida. Aí lá na frente eu me deparo que essa situação me traz um conflito muito grande. Então eu começo a ficar, me sinto pressionado, eu começo a ter as questões de conflitos, de tomada de decisão. Então eu começo as coisas e não termino. Então começa a gerar muito essa questão de comportamentos refletidos por isso. Se eu não tenho uma ajuda, se eu não tenho um acompanhamento psicológico, ou se eu não tenho um acompanhamento de alguém para conseguir me ajudar a isso, eu sempre vou protelando. Eu vou protelando e não vou percebendo que no decorrer da vida, no decorrer daquilo que eu tenho tomado de decisão, eu tenho agido muito mais pela emoção do que pelo aquilo que de fato faz sentido eu agir, né, no equilíbrio entre emoção e razão. Então, o grande perigo é esse. E muitas questões, e vou além ainda. Além deste perigo, tem muitas doenças físicas que são geradas por conta de um problema, uma questão emocional. Então, quando parte para o físico, né, que a pessoa começa não dê importância, né, não me preocupei em buscar uma ajuda ou saber se estou bem, como é que estou, então parte para o físico. Quando parte para o físico, eu costumo até falar para alguns pacientes quando surgem com a questão da psicossomática, que a gente chama, né? Que é soma a emoção e vai para o corpo, né? Somatiza no corpo. Eu pergunto assim, olha, o teu corpo fez muito bem de te parar. Porque se a tua mente não estava conseguindo te parar, o teu corpo fez com que você parasse e você desse atenção para a tua emoção.
Então, o nosso cérebro não tem como falar, olha, meu cérebro está com febre, né? Meu cérebro está doendo de tanta crença negativa que está aqui, de tanta coisa negativa no meu dia a dia. Então, o cérebro ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai transformar isso em coisas que são mais concretas. Ele sai do abstrato, ele sai do nível de inconsciente, né? Daquilo que é inconsciente, daquilo que eu não consigo ter a certeza. E aí ele vai e parte para o concreto, falando, então, peraí, deixa eu colocar uma enxaqueca aqui, né? Um problema no estômago, uma gastrite, questões respiratórias. Então, muitas questões, às vezes, que as pessoas acabam virando hipocondríacos, que é aqueles que querem muito remédio, né? A todo momento quer remédio, remédio para tudo, e não melhora. Por quê? Porque acaba acontecendo isso. Não dei a importância para minha emoção como algo preventivo, e aí o meu cérebro falou, eu preciso parar essa pessoa antes que ela acabe fazendo algo mais terrível. Então eu somatizo no meu corpo. Então aí eu começo a ter sintomas no meu corpo que aí eu acabo tendo que me obrigar a ter um cuidado maior, porque ninguém gosta de ter dor de estômago, ninguém gosta de ter dor de cabeça, então você acaba tendo comportamentos, exatamente isso que a Clésia falou, você acaba se tornando um compulsivo, e aí isso te traz um prejuízo aonde? No teu financeiro. Aí você olha para a tua vida financeira, a tua vida financeira tá daquele jeito, porque você está descontando todo o teu emocional nas suas finanças. Então você quer comprar, né? Então existem outros meios que a emoção ela traz, e aí você acaba prejudicando ou o teu corpo, ou outras áreas da tua vida. Financeiro, seja físico, compulsão alimentar, tem muitos casos de compulsão alimentar. Ou o oposto, né? Ao invés da pessoa comer demais, ela cria outras doenças, né? De eliminar a comida, né? Ela não consegue se alimentar. Então, é bem importante nesse ponto, tá? Nesse sentido. Show. Um ponto importante, a Aline colocou algo aí sobre uma fobia que ela tem de agulha e me gerou uma ideia. Pessoal, eu vou desafiar a Mayara aqui agora e vocês vão estar presentes nisso. Semana que vem a Mayara vai fazer lives terça, quarta, quinta e sexta às 19 horas. 19 horas. Então, semana que vem tem live terça, quarta, quinta e sexta às 19 horas, tá? E eu vou pedir para a Mayara escolher uma ou duas lives dessa para trabalhar ao vivo algum comportamento que algum de vocês possam estar querendo transformar ou entender o porquê agem dessa forma. E a Mayara pode fazer ao vivo, ela chama você ao vivo, mas nós vamos conversar antes com você. Tipo assim, se você quiser passar por isso, manda um direct ou para mim ou para a Mayara. Por quê? Show. Porque você precisa estar num ambiente sem barulho, com fone, para poder acontecer a conversa. Vocês acham que a ideia é legal? Se vocês acham que é legal, manda aí que é legal, enquanto eu faço uma outra pergunta para a Mayara. Indo para o final, o que as pessoas costumam ter de um comportamento inverso referente a acompanhamento psicológico? Por exemplo, todo mundo deveria ter um acompanhamento psicológico, certo? Eu falo que acompanhamento psicológico, você fala, terapia para quem? Para todo mundo. Porque acontece o que você falou, as pessoas querem buscar terapia quando estão ruins. Mas Exatamente. na minha visão, a terapia é para manter você bem. Hoje eu estava lendo sobre a oração preventiva, que as pessoas só oram quando está tudo errado. Mas se elas oram antes, elas fazem uma prevenção de que fique tudo errado. Da mesma forma é a terapia. Quando eu faço uma terapia e estou bem, normalmente as coisas vão continuar bem, porque eu estou maduro e mantendo minha saúde emocional. Qual é o contrário que as pessoas fazem? Qual o erro maior nisso que as pessoas fazem, na sua visão? Primeiro, elas deixam como a última área da vida delas que elas precisam tratar. Tá? Eu costumo até falar nas palestras e mentorias que eu falo, gente, as pessoas fazem seguro de carro, que carro explode e você tem que comprar outro. E nem sempre o seguro cobre. Faz seguro de vida para você deixar, né, para as pessoas aquilo um valor específico, mas talvez que em vida você poderia ter deixado algo muito maior, né, um legado muito maior, e muitas vezes bloqueios te limitam e te
impossibilitam de você deixar um legado para as pessoas que estão à tua volta, né? Ou aproveitar até mesmo a tua família que está à tua volta, por questões de bloqueios e questões emocionais. Então, as pessoas fazem seguro de casa, as pessoas fazem consórcio para comprar diversas coisas, enfim. Investem em tantas coisas que são superficiais, muitas vezes, e acabam menosprezando a questão emocional, tá? E acabam que classificando. Eu vejo muito essa questão de classificar. Trabalhar um acompanhamento psicológico serve para quem está assim. Trabalhar é para quem tem depressão, é para quem tem problema de ansiedade, é para quem tem compulsão, é para quem... Você acaba rotulando a pessoa que pode ter uma sessão ou não. Hoje, está bem menos do que na época quando eu comecei a fazer faculdade. Na época, quando eu comecei a fazer a minha formação, eu lembro que as pessoas me olhavam e falavam, nossa, só vai falar com louco? Você vai lidar com louco? E eu falava assim, gente, olha a loucura que você está falando. Acho que o primeiro paciente que eu vou atender é você que está falando isso, né? Já que é para doido, porque não faz sentido, né? A questão emocional é para todos que têm, né, emoções, e para todos que têm conflitos, e assim, todos mesmo. Então, assim, eu, quanto terapeuta, às vezes as pessoas acham que até psicólogo não faz, né? E eu já ouvi falar isso, tá? Psicólogo também passa por terapia, mas com certeza, gente. O primeiro a ter problema, antes de tudo, somos pessoas, né? Então a gente também tem problemas, a gente também tem dificuldades, a gente também precisa de um acompanhamento da mesma forma, né? Então, esse rotular de que é para uns e não para outros, então isso acaba que bloqueando muita gente. Então eu escuto muito disso. Não preciso. Não, tá tudo bem. Então, assim, o tá tudo bem até que tire tudo e deixe ele sozinho com ele mesmo, né? Então a pandemia foi uma das coisas que trouxe muito essa realidade. Muitas pessoas que achavam que estava tudo bem, que estava tudo ok na questão emocional, quando veio a pandemia e se encontrou só dentro de casa, ele, sem ter um contato social, né, com a própria família, com os filhos, com a esposa, com o marido, começou a encontrar com a realidade de fato, e começaram a perceber que muitas coisas precisavam ser trabalhadas. Porque aquilo que era superficial estava até ok. Trabalho, a rotina, ok. 12 horas na rotina, né? 18 horas nessa rotina, tá ok. Então, a minha mente, ela não trabalha. A minha mente, ela não vai pensar no eu, né? Então, o grande desafio também é as pessoas entenderem que precisa e reconhecer que tem essa necessidade de um apoio aí emocional também. Tá? Acho que é um dos principais pontos. Perfeito, perfeito. Eu acho que nesse ponto, eu acho que ficou bem claro para o pessoal, né, a questão da importância de um acompanhamento psicológico. Eu, como um paciente de um acompanhamento psicológico, posso dar uma ideia pessoal: procure um acompanhamento enquanto você está bem, que é muito melhor. Se você já está mal, já procura logo. Se você está bem, procura agora para não ficar mal, né? Eu me identifiquei muito, na minha área, eu desbloqueio pessoas para que elas tenham acesso com Deus. E eu passo muito isso aí que você falou. As pessoas, elas investem em tudo, mas quando envolve acesso com Deus, espiritualidade ou mental, não, isso aí quando der, deu. E uma pessoa que está espiritualmente morta, inativa, e com a sua mente ruim, não trata bem mais nada. Então, Exato. se você está com a sua mente saudável, todo o resto da sua vida é saudável. Mas se você está com a sua mente ruim, desajustada, conflitos emocionais, preocupações, ansiedade, tudo o resto provavelmente está indo mal. Por isso que é importante essa educação do pessoal para um acompanhamento psicológico, certo? Tem algumas perguntas aqui, eu vou te fazer para a gente partir e finalizar. Tem uma pergunta aqui que eu acho legal, que veio do Store, que é... Deixa eu ver se eu consigo jogar ela aqui. Não dá. Quer que eu jogo? Deixa eu ver se eu consigo. Vê se você consegue jogar ela aí. Eu não consigo jogar ela na tela, não. Que veio do Store, né? Foi? Tá aparecendo aí? Pra mim, não. Mas vê se a do Store também é viável jogar. Talvez não seja viável. Deixa eu ver. Faz sentido. Como lidar com problemas antigos que você pensa que já superou,
mas vivem rondando seus pensamentos. Isso. Responda essa pergunta pro pessoal. Tá. Como lidar com esses problemas antigos? Primeiro que a gente se pensa que já superou, é porque não superou, tá? Se ainda a dor ela existe, é porque ainda faz muito sentido e é muito ativo esse problema dentro da tua estrutura emocional, tá? Uma das coisas que é importante é a gente entender da onde que surgiu essa situação, né? E que tipo de crença, que tipo de pensamento isso enraizou na tua estrutura emocional. Então, vamos pegar um exemplo. Foi uma questão de falta de confiança. Perdi a confiança numa pessoa e essa pessoa acabou que gerando uma desconfiança em mim. Hoje, eu ainda penso nessa pessoa e acabo que desconfiando dela e ainda não confio em mais ninguém, né? Então, eu preciso entender o que foi que a minha mente trouxe dessa estrutura com perguntas certas, como eu falei antes, com perguntas que façam sentido, para a gente construir isso junto e entender o porquê que ainda não foi superado, né? Se talvez as perguntas estão sendo as perguntas certas para que consiga destravar, né? E enxergar a realidade do processo, tá? Acho que é esse o grande fator. Tá mudo o teu. Foi mal. Show. Agora eu vou perguntar aqui para você, não dá para jogar na tela, eu vou perguntar aqui para você as que a Clarice fez, né? A consulta Tá. online vale tanto quanto a presencial? Vale, vale. Consulta online e presencial, o que não muda, tá? Ultimamente, eu tenho feito muito online por conta da pandemia, depois da pandemia, e não mudou, assim, o nível de atendimento, tá? Às vezes até é melhor por conta da correria, da pessoa até chegar no consultório, né? Aquele estresse do trânsito, aquela loucura, a pessoa tá mais tranquila para a sessão, tá? Então, indiferente se é online ou se é presencial, faz o efeito da mesma forma, tá? Eu acho que é válido testar, né? Tem pessoas que preferem o presencial e tem pessoas que se adaptam tranquilamente com o online, né? Porque não vai mudar nada, o que vai mudar é o local que a pessoa tá, né? Perfeito. Tô com o meu áudio ligado, né? Perfeito. Tá. E a última, tem diferença do psicólogo cristão ou não? Não, tá? Vai muito, porque assim, às vezes as pessoas acham que a gente mistura as coisas dentro do consultório, né? Então, eu tenho os meus princípios quanto Maiara, eu sou cristã, eu tenho os meus princípios bíblicos, enfim, mas no momento eu não vou pregar a palavra para as pessoas, né? Eu vou trabalhar aquilo que ele está me trazendo de conflito emocional. Então, o que eu vou utilizar ali é a terapia que eu uso, a técnica que eu utilizo, né, da terapia cognitiva comportamental, que é entender o comportamento, mas eu não vou trazer as minhas considerações, tá? Então, por que eu falo que não influencia? Porque o psicólogo ele não vai trazer a realidade dele para você. Então, não vou trazer as minhas experiências, a minha vida, aquilo que é bom para mim, porque uma que a questão do ser cristão faz sentido para mim, né? Talvez para o meu paciente não, talvez para ele não faça sentido nenhum e também ele não está buscando isso. Então, não influencia na minha atuação dentro do consultório com nenhum paciente. Então, não difere para mim a atuação, enfim, dentro da relação no consultório, tá? Isso é muito aberto. Tanto que não faz sentido, às vezes, eu falar para o paciente se sou cristão ou não, porque não é isso que ele está buscando. Ele está buscando o atendimento psicológico para o problema que ele tem, né? Para a situação que ele tem. Então, isso não difere. Agora, claro, que tem profissionais, como toda a área, né? Que acaba atuando dentro do consultório e trazendo questão de religião. Isso é antiético, tá? Até para trazer também alguns conceitos para que a gente consiga avaliar, né? É antiético porque é o que eu falei. Não, a prioridade não sou eu, né? Não é eu trazer uma verdade minha para o meu paciente. A prioridade é com que o meu paciente traga aquilo que ele precisa ser trabalhado e que aí a gente construa junto na necessidade que ele tem, tá? Então, até se já aconteceu de me perguntar, você me indica
questão de alguma religião, alguma coisa, eu não indico nada, né? O que eu indico é que você busque aquilo que faça sentido para você. Se você busca uma religião, se busca outras questões, né? Aí vai do paciente, tá? É aquilo que é bom para ele, tá? Então não faz diferença.